Olá, graça e paz, boa tarde. Aqui quem vos fala é pastor Márcio Rodrigues, da Primeira Igreja Batista de Joaçaba. Estamos aqui para mais um Geração Divergente. Na tarde de hoje nós traremos uma meditação diferenciada a respeito de um tema muito edificante e também de muita confusão e de muitas dúvidas, a respeito de igreja. Então hoje nós não faremos a nossa série Minha Vida com Jesus, mas voltaremos no próximo sábado. Mas hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês que estão aí do outro lado. E eu quero falar sobre a igreja, dessa verdade preciosa sobre igreja. E eu quero introduzir a nossa conversa aqui lendo um texto. O texto está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 19 e também para que a gente possa entender um pouquinho melhor. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante, vai dizer assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as forças da morte, ou as portas do inferno, não prevalecerão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra será sido desligado no céu. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Então aqui nós vemos nesse texto, especialmente no versículo 18, nós encontramos aí a natureza da igreja, E veremos também um pouquinho a respeito do propósito da igreja, trazendo aqui nessa tarde um fundamento, uma base, que é nisso que nós acreditamos que devemos caminhar. Então sabemos em uma era de individualismo, onde muitos veem a igreja como algo secundário ou opcional. Mas a Bíblia vai revelar que a igreja é essencial no plano de Deus. Jesus Cristo, então, declarou que a edificaria, e ela é dele, e tem o propósito eterno, e nada pode destruí-la, nem no reino físico e muito menos no espiritual. Então, o que é a igreja, Muitos perguntam o que é a igreja e muitos até sabem responder algumas coisas, mas muitos têm dúvida e não sabem responder. Então a igreja, por sua definição, o seu fundamento é eterno. A igreja então nasce agora no coração de Deus, ela não é uma criação humana, nem um plano emergencial de Deus após a queda, mas parte do decreto de Deus em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 4 vai dizer: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. E também no mesmo texto, ou na mesma carta aos Efésios, nós vemos no capítulo 3, versículo 10, vai dizendo assim que o plano de Deus era mostrar a todos os governantes, autoridades e domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Versículo 11 vai dizer assim: e esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então entendemos que a igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos, igreja de todos aqueles os quais Cristo morreu para redimir, todos os salvos pela morte de Cristo. Efésios 1, 22 e 23 vai dizer assim: Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo,
e ela é preenchida e completada por Cristo, porque ele enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Então entendemos aqui, você precisa entender que a igreja pertence a Cristo. A igreja é dele. Então o próprio Jesus edifica a igreja chamando um povo para si mesmo. Então, sendo também, podemos entender que a comunidade ou a continuação do modelo estabelecido lá por Deus no Antigo Testamento, por meio da qual também ele chamou para si o mesmo, um povo, para ser uma assembleia de adoração diante dele. E Deuteronômio capítulo 4, versículo 10 vai dizer assim: convoque o povo para que se apresente ou que se reúne diante de mim, e eu os instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer enquanto viverem, e ensinarão seus filhos também a me temer. Então a palavra que entendemos aí no Antigo Testamento é reúne. Então Deus também, nesse cenário de ajuntamento do povo, nós podemos ver essa ligação com o Antigo Testamento e esse modelo de reunião estabelecida por Deus, esse ajuntamento, esse reunir que Deus sempre estabeleceu. Então também na Septuaginta, que é a tradução das escrituras hebraicas para a língua grega, traduz a palavra reúne, né? No hebraico kahal, pelo termo grego eclesiazo, que significa no grego agora convocar uma assembleia. E aí, no Novo Testamento, vai aparecer como eclésia, a igreja. Então, a palavra igreja do grego, eclésia, significa chamados para fora. E eu quero trazer aqui algo precioso para você, que você entenda. E talvez isso mude a sua forma de pensar a respeito de igreja. Porque muito se fala nesse tempo, né, de que Deus não precisa que nós venhamos a estar num lugar para que ele se manifeste, ou nós não precisamos estar em um lugar para buscar a Deus, para adorar a Deus. Enfim, várias coisas se falam, várias coisas são ditas, porém nós precisamos entender uma coisa. Quando a palavra eclésia, ela tem o seu significado chamados para fora, esses chamados para fora não quer dizer que nós não temos que estar reunidos em um lugar estabelecido para sermos essa igreja adoradora, para prestarmos culto ao Senhor e também essa edificação de uns para com os outros. Essa ideia de chamados para fora, ela significa simplesmente ou graciosamente chamados a sair do individualismo para o coletivo dos santos, na reunião da igreja. Então, esses chamados para fora é um chamado para que eu e você venhamos a sair, sim, do individualismo e venhamos, então, a viver uma vida de coletividade, e coletividade agora com todos aqueles que foram chamados por Deus em Cristo Jesus, formando, então, a igreja. Também é a assembleia de crentes regenerados, aqueles que nasceram de novo, salvos por Cristo, batizados, unidos agora para adorá-lo, servi-lo, crescer e evangelizar. Esse é o chamado. E também temos na nossa declaração, a declaração batista, a igreja sendo uma congregação local de crentes batizados que se associam por livre e espontânea vontade, com o propósito de adorar a Deus, edificar os santos e evangelizar o mundo. Então, esse é o propósito da igreja que nós podemos ver também. Essa adoração a Deus, edificação dos santos, um dos outros, e a evangelização do mundo. Então, fica aqui para nós, né, nessa tarde, a pergunta. Você entende que ser parte da igreja é mais do que frequentar cultos? Ser igreja é agora pertencer a uma família redimida por Cristo. E qual é, então, a natureza da igreja? Qual é a natureza dessa igreja? A Bíblia vai apresentar várias figuras que revelam a natureza da igreja. Então, a Bíblia vai trazer a ideia de, lá no Novo Testamento, desse corpo de Cristo. Paulo trazendo essa ideia, cada membro é importante. Vai trazer a ideia de noiva de Cristo, a figura da noiva também.
A igreja é amada e será glorificada. Lembrando que igreja não é o meu local de culto, mas aquele povo que se reúne ali, ali está a igreja. Família de Deus, a Bíblia vai trazer a questão da família de Deus como essa ideia de igreja. Temos comunhão e responsabilidade mútua. No Novo Testamento vai falar muito dessa mutualidade, uns aos outros. Isso é igreja. A Bíblia vai trazer também como templo do Espírito. Deus habita em meio ao seu povo. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. John Dag vai dizer assim que a igreja é a manifestação visível agora do reino de Deus no mundo. E aí fica a pergunta para mim e para você. Você tem vivido como membro desse corpo? Ou está isolado? Como se fosse possível ser crente sem ser igreja. Nós não estamos falando de ir a um lugar. Sem ser igreja, viver essa coletividade, viver essa mutualidade, manifestando então a graça do Senhor em nossas vidas, de um povo que Ele uniu, de um povo que Ele redimiu, um povo que Ele salvou agora para adorá-lo e manifestar a sua glória enquanto estivermos neste mundo. Então pense bem, se você está isolado nesse tempo, talvez com aquela ideia de esses chamados para fora, né? Esses chamados para fora onde muitos entendem que eu não preciso estar num lugar, eu não preciso de ninguém para ser igreja, eu sou igreja, né? Bate no peito com tanta autoridade, com tanta arrogância e muitas vezes e muito orgulho no coração. Então que isso fique claro para nós aqui nessa tarde. E aí que nós venhamos a entender também esse caráter multiforme da igreja. A questão da igreja universal e a igreja local. Então a igreja, segundo o Novo Testamento, possui essa dupla dimensão. A primeira sendo essa igreja universal, o organismo vivo, essa igreja invisível, como vai dizer lá em Efésios capítulo 5, onde vai dizer que Cristo morreu pela sua igreja, e por ela ele amou a sua igreja e por ela se entregou e morreu por ela. Então a igreja agora, essa igreja, esse organismo vivo, essa igreja invisível, é a igreja que é composta por todos os salvos em Cristo. Essa é a igreja verdadeira, de todas as épocas, em todos os lugares. E essa igreja foi inaugurada, então, por Cristo, visível, né, apenas para Deus em sua totalidade. Em Cristo, desde a eternidade, isso foi estabelecido. A igreja invisível é a igreja como Deus a vê. Que isso fique bem claro para nós aqui. Pois Deus é o único que pode ver a condição espiritual do coração de cada um. Que fique claro isso, que somente Deus, Ele é aquele que testifica o coração do homem, esquadrinha e conhece e sabe tudo que está em nossos corações. Mas entenda que ser igreja vai muito além, sim, do que ir num lugar de culto, mas vai muito mais além do que a negação de dizer que eu não preciso estar, eu não preciso de ninguém, eu sou a igreja e isso basta. Isso não é verdade. John Gill também vai dizer que a igreja universal é o corpo espiritual, agora invisível, de Cristo, composto por todos os santos ou por todos os regenerados, aqueles que nasceram de novo. E também a outra dimensão que nós entendemos é a igreja local, essa organização visível, que não é uma criação pós-moderna, mas é uma criação ou é um surgimento ali da igreja primitiva, após eles receberem o ID, os apóstolos receberem o ID de Jesus. Eles saem pregando o evangelho no mundo e o evangelho começa a se espalhar. E vemos muito bem isso nas cartas de Paulo, Paulo estabelecendo lugares, a igreja em Éfeso, a igreja em Corinto, a igreja em Colosso, e assim em tantas outras situações que nós podemos identificar isso. Então a igreja local, essa igreja ali, essa expressão visível, então, e organizada da igreja universal. É reunida em comunidades específicas agora, com membros batizados, liderança, doutrina, adoração e missão. Isso é igreja local, organização. Uma igreja organizada, isso que é visível. Então, se a igreja, por um lado, é universal, a igreja invisível, é a igreja como Deus vê,
A igreja agora visível, essa igreja local, organização, nós também podemos entender que a igreja visível é a igreja como os cristãos a vê na terra. São todos que professam a fé em Cristo Jesus agora e dão provas disso. Dão provas dessa tal fé nas suas vidas. Benjamin Kish vai dizer assim que cada igreja local é uma igreja completa e não uma parte da igreja. Então, quando nós estamos reunidos, o povo reunido, ali está a igreja de Cristo. E não simplesmente facetas dessa igreja ou partes dessa igreja. Ali Deus vê a igreja como um todo, porque aquele povo local está reunido para o mesmo propósito. Poderíamos dizer então que a igreja hoje, que a igreja visível, é o grupo de pessoas que se reúnem toda semana para cultuar a Deus como igreja e professar a fé em Cristo. A igreja, então, sendo assim, ela é universal e também local. E como pensamento para nós nessa tarde, né, a respeito desse assunto tão confuso na cabeça de muitos, a pergunta é: você é membro da Igreja Universal por meio do novo nascimento? Você já nasceu de novo? Você já entregou sua vida para Jesus? Se já, glória a Deus por isso. E sendo assim, você já se comprometeu com uma igreja local, com um povo que se reúne, o povo de Deus, a igreja, conforme o padrão do Novo Testamento? Então fica aí a pergunta para você nessa tarde, para que você reflita nisso. Então, para que existe a igreja? Quais são os seus propósitos? Atos 2, 42 vai dizer que todos os que criam, eles estavam reunidos e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Tinha temor, eles se reuniam, eles comiam junto, eles se reuniam no templo e nas casas. Eles tinham uma vida agora identificada, sendo aqueles que creram em Jesus e estavam vivendo agora uma nova vida. Então entenda que nós também recebemos, por meio dos apóstolos e por meio de Jesus, aos apóstolos primeiros e depois até chegar a nós, a grande comissão. O ide, pregai o evangelho, isso faz parte. E no versículo 20 vai dizer ensinando-as todas as coisas. Então a igreja consiste, basicamente, vamos dizer assim, 4 propósitos principais e mais um, digamos, nessa ideia que eu quero trazer para você. E o primeiro propósito é a adoração. A igreja ela existe para adorar a Deus. É o propósito supremo da igreja. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4:23. O segundo propósito que nós entendemos é o discipulado, a edificação dos crentes. Para o aperfeiçoamento dos santos, Efésios 4:12 vai dizer: nutrir e edificar os cristãos, a maturidade na fé, Colossenses 1:28. E terceiro, evangelização do mundo, ministério principal da igreja em relação ao mundo, que é, como eu já disse aqui, o ide e fazer discípulos, de Mateus 28:19. E também temos o propósito da comunhão entre os santos agora, representando a unidade do povo de Deus. Atos 2:42 vai dizer: perseveravam na comunhão. Então, N. Gruden vai trazer assim, além de trabalhar pela pureza da igreja visível, devemos trabalhar também pela unidade da igreja visível. Então, é nosso dever, é o dever de todo cristão, trabalhar pela pureza, para a purificação, santificação da igreja, e também para nós entendermos que precisamos trabalhar pela unidade. A unidade ela não acontece por si só. Precisamos, então, trabalhar por essa unidade agora. Então, que fique bem claro para você. E também temos o propósito da misericórdia, ou do serviço, Só que precisamos entender muito bem esse propósito da igreja de misericórdia, exercer misericórdia, e também do serviço, para o mundo, digamos assim, ou para as pessoas menos favorecidas, que nunca deve tornar-se um substituto da evangelização genuína.
Boas obras, ação social não substitui a evangelização genuína, porque esse é o propósito de Deus, alcançar as vidas e salvá-las. Né? Nem todas as outras áreas de ministério com relação a Deus e aos cristãos, nada substitui a questão da evangelização genuína. E o propósito da misericórdia não substitui nenhum outro ministério. Faz parte sim da vida da igreja, porém não substitui. Então, o que devemos pensar então como igreja, concernente aos propósitos? Que devemos manter esses propósitos em equilíbrio. Né? Adoração, maturidade doutrinária e santidade na vida. É isso que nós precisamos entender e nos esforçar para viver. E isso a gente se faz no coletivo e não no individualismo. Ok? Mark Dever vai dizer assim que a igreja existe para tornar visível a glória de Deus por meio da pregação, discipulado e amor cristão. E a pergunta para nós aqui nessa tarde, para você que está aí, você está envolvido nesses propósitos? Você faz parte desses propósitos? Ou é apenas um espectador? E também, tratando da natureza da igreja, né, e o seu propósito, quem é que dirige a igreja local? Né? Quem é que, biblicamente, está direcionado para liderar esses ajuntamentos, então, aqui na terra? Sabendo que Cristo é o cabeça da igreja, sabendo que Cristo é o dono da igreja, né? Mas ele não é mais palpável entre nós, não é mais um ser humano entre nós. Então a Bíblia nos traz essa ideia de dois, pelo menos nós entendemos, oficiais principais, ok? O primeiro é o pastor, ou presbítero, pastor, bispo, enfim, que lideram, ensinam e cuidam. Tem aí uma referência, a primeira carta de Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7, você vai poder encontrar isso. Atos 20, 28 vai dizer assim: portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem a sua igreja, comprada pelo seu sangue. Então, o primeiro ofício que nós entendemos para a igreja local é o pastorado, o pastor, o ofício pastoral. E o segundo é os diáconos. Eles servem e auxiliam a igreja e também ao ministério pastoral. Na primeira carta de Timóteo também, no capítulo 3, versículo 8 ao 13, até o 7 vai trazer a ideia do pastor, da figura do líder, mas depois vai trazer essa ideia dos diáconos. Então, ali as condições de como deve ser feito, enfim, quais são os critérios, isso tudo está estabelecido. Carroll vai dizer assim que os oficiais da igreja não são senhores do rebanho, mas servos do grande pastor. Então que precise ficar bem claro isso. Somos agora condicionados como líderes, somos também submetidos à liderança. Isso faz parte do projeto de Deus para a igreja, porém, os oficiais da igreja não são senhores do rebanho, porque existe só um senhor desse rebanho. É aquele que comprou esse rebanho com preço de sangue naquela cruz. Mas somos servos, então, desse grande pastor, que é Cristo. Então, fica aqui um desafio ou um direcionamento para a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo, ou irão nos ouvir. Ore pelos seus líderes, honre-os, respeite-os, e pergunte para eles constantemente, né? Como posso também servir? Como é que eu posso te auxiliar, servir? Como é que eu posso ser útil nessa obra que é de Deus? E também, depois dos oficiais da igreja, nós temos a questão das ordenanças para a igreja. Ordenanças dada a ela pelo próprio Cristo. Aquele que a comprou, aquele que edifica essa igreja, mas aquele que foi exemplo, mas também ordenou, deu ordem, né? E Jesus vai nos ordenar que nós devemos, então, praticar essas ordenanças como igreja até que ele volte. O primeiro é o batismo nas águas, né? Testemunho público da fé por imersão e após conversão.
A pessoa, ela primeiro converte-se ao Senhor. Ela professa a fé em Cristo e depois ela faz isso publicamente. E fazemos isso por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como Jesus nos ensinou ali na grande comissão. E segundo, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial da morte de Jesus, é a comunhão com o corpo de Cristo agora, com o corpo de Jesus e também com o corpo dele, que é a igreja. Isso nós vemos lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, né, do 23 ao 29. Isso fica bem claro ali. E eu tenho dito que o culto de ceia, ele vai além do que muitos cristãos imaginam. O culto de ceia é um culto principal, o culto principal na vida de um cristão, ou pelo menos deveria de ser. Então precisamos entender e ver a profundidade do que isso representa para Deus e também passa a ser representativo para nós como igreja enquanto estamos aqui. Então, pensando nisso nessa tarde também, a pergunta é: você já foi batizado biblicamente? Você participa da ceia com reverência e com constância, frequência? Você participa das ordenanças da igreja dadas por Jesus Cristo? Eu espero que sim, e fica aí o meu apelo ao seu coração nessa tarde, para que você pratique essas ordenanças. E também nós temos que pensar aqui nessa tarde sobre a igreja e o mundo, né? Nós temos um papel neste mundo e o próprio Jesus estabeleceu isso. E Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 16, vai dizer assim, né? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não servem para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto, debaixo do cesto, enfim. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todas as vejam e louvem meu Pai que está no céu. E João 17 também vai falar dessa unidade, que a unidade também é um testemunho agora, né, para o mundo. Então a igreja, ela está no mundo, mas ela não pertence ao mundo, porque temos um chamado de Deus, um chamado de Jesus Cristo aí, para sermos o sal dessa terra. O sal é aquele que preserva, dá sabor, mas ele preserva valores eternos. A igreja está no mundo para preservar também os valores da igreja, de Cristo, da sua obra. Estamos aqui para defender também o evangelho. E a luz, né, que brilha. E de que forma que nós brilhamos, então? Manifestando esse evangelho, vivendo esse evangelho, pregando esse evangelho. Spurgeon vai dizer assim que a igreja deve ser diferente do mundo, mas não distante do mundo. Diferente sim, mas não distante. Estamos nesse mundo. O próprio Jesus disse, né, que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. E em João 17 também Jesus vai dizer assim: eu peço que, Pai, que não os tire do mundo, mas livra-os do mal. Então nós estamos sim nesse mundo e devemos ser diferentes nesse mundo, vivendo o evangelho, proclamando o evangelho, mas não distante, jamais distante. Então, pensando aqui nessa tarde, sua vida hoje, como cristão, ela é distinta o suficiente para impactar o mundo? Para impactar aqueles que não creram ainda? Pense nisso. E nós temos também o futuro da igreja. O que será dessa igreja verdadeira? O que será da igreja? A igreja de Cristo, a igreja invisível,
A igreja é organismo, esse organismo vivo agora. O que será dela? Qual será o fim? E temos aí a referência de Apocalipse, não é? Apocalipse 19. Nós podemos contemplar isso no versículo 7 e versículo 8 de Apocalipse 19, que vai dizer assim: alegremo-nos, exultemos, e a ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse: escreva isto, felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou um servo como você e seus irmãos que dão testemunho de sua fé em Jesus. Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. Que bênção, né? Poder ter essa alegria ou alimentar a nossa esperança de que um dia nós nos encontraremos com Ele, a noiva e o noivo, Jesus e a igreja. Então acontecerá o grande casamento. E depois participaremos das bodas do Cordeiro, dessa grande festa. Que possamos, compreender a grandeza, a profundidade do que é ser igreja. Que vai além do que muitos imaginam e muitos definem igreja como se fosse só mais uma coisa que acontece no mundo ou está na terra. E isso não é verdade. Então a igreja ela será glorificada com Cristo. Ela será santa, sem mácula, sem ruga. Ela será triunfante. Isso que nós podemos crer pela palavra de Deus. Então, Spurgeon vai dizer que a igreja é imperfeita agora, mas será gloriosa na eternidade. Que isso possa alimentar a nossa esperança, a sua esperança, e sermos essa igreja. E a pergunta para nós aqui nessa tarde: você está preparado para esse encontro com o noivo? Você está preparado para esse encontro com Jesus? Eu espero que sim, mas se não, renda o seu coração nesse dia, entregue-se a Cristo e viva essa verdade neste tempo e alimente a sua fé a cada dia, a sua esperança, sabendo que a igreja, o futuro da igreja, ela será glorificada com Cristo em glória. E caminhando aqui para a conclusão dessas meditações, dessa tarde aqui, juntamente com você. Então, entenda uma coisa, que Cristo, Ele ama a igreja. Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Ele deu a sua vida pela igreja. Lembrando que a igreja são todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as épocas. Não importa a cor de sua pele, não importa nada disso. Importa é a fé professada agora, aquele que crê com o coração e professa com a sua boca. Esse se torna igreja. Rende-se a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Então Jesus, ele fundou a igreja, ele sustenta a igreja, ele santifica a igreja e ele voltará para glorificar a sua igreja. Então essa é a promessa. É sobre essa promessa, sobre essa verdade, que nós temos que caminhar como igreja. Cristo ama a igreja. Ele fundou a igreja, sustenta, santifica e voltará para glorificar. A igreja, para você que está me ouvindo nessa tarde, a igreja é o centro da missão de Deus no mundo. Nunca se esqueça disso. É o propósito da igreja. Temos um propósito maior, um propósito de Deus na terra. Não seja um consumidor da igreja, de igreja. Não seja. Seja um participante ativo do corpo agora, fiel e perseverante. É isso que Deus espera de mim e de você.
Então, nessa tarde aqui, para encerrarmos a nossa conversa aqui, eu quero fazer algumas perguntas para você e deixar que você responda. Não para mim, mas para Deus essa tarde, né? Você já nasceu de novo e faz parte da Igreja Universal, a igreja de todos os tempos, de todos os lugares, a igreja espiritual, a igreja que somente Deus vê? Se você já disse sim, que benção. Se você disse não, eu desafio a você a entregar sua vida para Jesus hoje. E se você já entregou sua vida para Jesus, você está comprometido com uma igreja local, manifestando o evangelho, sendo edificado pelo corpo. Você tem cumprido, então, esse chamado de Deus para ser igreja? Lembra que é um chamado, os chamados para fora, a eclésia, não é que eu não preciso de um lugar, que eu não preciso estar reunido, mas é um chamado do individualismo do santo para o coletivo. O individualismo do meu eu para o coletivo, estando junto com o povo santo de Deus. E a outra pergunta é: você vive os propósitos de adoração, edificação e missão? Você tem vivido esse propósito? Ou esses propósitos? Deseja, então, nessa tarde, se reconciliar, engajar-se ou servir a esse Deus tão poderoso? Que você possa, nesse dia, entender que ser igreja é muito mais do que alguns têm dito, ou talvez até mesmo você, que está vivendo neste tempo achando que igreja é somente uma coisa opcional, uma coisa secundária. Que você mude sua mente e seu coração. Deus abençoe sua vida, que o Senhor trabalhe na sua mente e no seu coração. Deus abençoe e até a próxima para mais um podcast Geração Divergente. Um grande abraço, fique na paz.